Fala investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou João Paulo Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou trazer 3 fundos imobiliários indispensáveis na carteira de um investidor em 2023. Vou falar de setores extremamente promissores que você vai conseguir desfrutar da valorização das cotas e também do pagamento de dividendos mensais. E não deixe de acompanhar até o final, porque o último deles é a melhor opção para quem está iniciando nos investimentos hoje. Então bora, sem mais delongas, o primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar é do setor de shopping, que é o HSML11. E o que um fundo de shopping faz? Ele administra um ou vários shoppings na integralidade ou parcialidade, garantindo a manutenção da sua estrutura e também o recolhimento de aluguéis e a divisão desses aluguéis para os seus cotistas. Dessa maneira, você pode ganhar desde a valorização desses empreendimentos, até mesmo na participação do recebimento de aluguéis, ou seja, dos dividendos. E o que seria ganhar com a valorização? É basicamente a mesma ótica de você ter o seu empreendimento, a sua casa ou algum ponto comercial, que você garante a manutenção, deixa ele sempre bem estruturado e que com o passar do tempo, naturalmente, você vai conseguir vender ele por um preço maior do que aquele que você pagou lá atrás. Nos fundos imobiliários, a obrigação do fundo é garantir essa gestão, é garantir que a estrutura seja bem cuidada para que ela valorize no futuro. E isso naturalmente reflete no preço das cotas com o passar do tempo. Ou seja, o preço da cota do fundo tende a se valorizar com o passar do tempo, à medida que o seu patrimônio também se valoriza. Agora, no processo de recebimento de aluguel ou de renda mensal, é como se você imaginasse que o fundo imobiliário tem como inquilino as lojas Renner. A loja Renner paga para o fundo imobiliário o seu aluguel mensalmente, esse fundo imobiliário redistribui parte desse aluguel para os seus cotistas. E ele consegue pagar esses dividendos de forma recorrente porque ele é obrigado a distribuir 95% do lucro que ele ofere mensalmente com aluguéis. É isso que torna o fundo imobiliário uma ferramenta fundamental para a geração de renda passiva. A estrutura dele obriga o gestor a redistribuir esses aluguéis. O que é importante você entender é que se o fundo imobiliário está gerindo bem, no caso, os shoppings em questão, para garantir que esses inquilinos tenham bons contratos, contratos longos e que sejam bons pagadores. E um detalhe, essa regra de distribuir os 95% vale para todos os fundos imobiliários, não só para o HSML11. Isso é um dos fatores fundamentais que torna os fundos imobiliários extremamente atrativos para o processo de recebimento de dividendos mensal. Então, quanto que seria esse aluguel, esse dividendo mensal que eu posso receber? No caso do HSML, o último dividendo pago foi de 0,74 centavos para cada cota que você era detentor. Ou seja, se você tinha uma cota, você recebeu 74 centavos. Se você tinha 1.000 cotas, você recebeu R$740. E essa lógica se aplica para o valor proporcional às cotas que você possui. O valor de uma cota hoje, na data que eu faço esse vídeo, está em R$ 82,64. Além disso, outro indicador muito importante para a gente entender os fundos imobiliários, entender e fazer essa familiaridade com imóveis, como a gente conhece no nosso dia a dia, é entender um indicador muito famoso que é o P sobre VP. No caso do fundo imobiliário, o P sobre VP é de 0,86. Imagine que você deseja comprar uma casa que custa R$100.000. A casa vizinha custa 100 mil, as casas de todas as ruas custam R$100.000, o preço tabelado dela é R$100.000, o preço por metro quadrado dela dá R$100.000. Mas você consegue comprar por R$86.000. É isso que esse indicador nos mostra. O fundo HSML hoje está com a cota desvalorizada frente a todo o patrimônio que ele adquire. Ou seja, se eu somar tudo que ele tem, todas as lojas, todos os shoppings, entender o valor daquele patrimônio, você está conseguindo comprar com 14% de desconto. Outro ponto muito importante de avaliar nos fundos imobiliários é a sua distribuição de dividendos. E não tem como negar que fundos de shopping foram extremamente afetados durante a pandemia. A gente percebe nitidamente que em maio de 2020, na primeira onda da pandemia, e em maio de 2021, numa segunda onda da pandemia também, uma segunda leva da crise, o fundo sofreu para pagar alguns dividendos. E não só ele, a maioria dos fundos de shopping também sofreram essa dificuldade de continuar redistribuindo esses dividendos. Lembrem, ele precisa recolher os aluguéis para redistribuir para o seu investidor. Se durante um período de crise ele teve dificuldade de garantir que o seu inquilino pagava o seu aluguel, ou ele conseguiu dar uma cessão, ou ele conseguiu postergar esse pagamento de aluguel, não tem como ele distribuir uma renda que ele não oferiu. Mas o mais importante da gente entender aqui
e visualizar foi a recuperação e como ela se deu de forma consistente e progressiva. E a gente tem fortes sinais e indícios, e a gente vai ver um outro indicador no final da análise de HSML, que mostra que ele está com bastante dos seus empreendimentos alugados, mostrando uma tendência de recuperação dessa crise e consolidação no mercado e garantindo naturalmente a consistência no pagamento de dividendos. Além disso, outro fator importante, como eu disse, é entender quais são os ativos que ele possui. No caso do fundo HSML, ele possui 6 ativos em 4 estados. Isso é muito importante, é extremamente importante, na verdade, que um fundo imobiliário não seja detentor de um único ativo. Porque se esse inquilino sair, se esse inquilino acabar o contrato, não renovar, ou se ele simplesmente decidir romper, ou por algum motivo o inquilino entrar em alguma crise e não arcar com o seu compromisso, o fundo não consegue oferir os seus lucros, não consegue distribuir para o cotista e naturalmente isso vai afetar negativamente a sua cota. Ou seja, isso é muito ruim para o seu resultado em geral, o que não é o caso do HSML. O fato dele ter ativos distribuídos no Brasil inteiro, como ser detentor de 100% do Shopping Pátio Maceió, em Alagoas, 51% do Shopping Granja Viana, em São Paulo, além de 58% do Shopping Osasco, também em São Paulo, o Shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo, detentor de 100% do shopping, o Shopping Via Verde, no Acre, ele é detentor de 96,7%, além de ser detentor de 100% do Shopping Uberaba. Isso mostra a gama de empreendimentos que ele possui em diversos locais, ou seja, ele administra esses shoppings na integralidade ou na parcialidade, como eu mostrei para vocês, garantindo a administração e o recolhimento desses aluguéis. E por último, para a gente entender, quando eu falei do processo de recuperação desses empreendimentos no setor de shopping, a gente chega no indicador que se chama vacância, que é entender exatamente se ele possui todos os seus empreendimentos alugados ou não. Veja bem, em fevereiro de 2022, ele reportou 4,5% de vacância, ou seja, de tudo que ele administra, menos de 5% está desocupado. O restante todo ele possui contrato sendo administrado e recolhendo esses aluguéis. Então isso mostra a solidez do fundo em gerir e se recuperar da crise e não ficar com uma desocupação muito grande em seus empreendimentos. E esse é um resumo do fundo HSML11. Eu pretendo futuramente colocar ele na minha carteira do Rumo ao 100K. Se você não viu, se você não está acompanhando a série, entra no card aqui em cima para você não perder nenhum episódio. E agora eu vou falar de um fundo de um setor diferente do de shopping, que é o fundo VILG11 do setor de galpões logísticos. Mas antes, o que é um galpão logístico? Eles são centros de armazenagens para empresas como Magazine Luiza, Amazon, Via Varejo, lojas americanas estocarem o seu produto para facilitar na sua entrega e distribuição. Dessa forma, as varejistas e outras empresas na qual podem ser inquilinas desses galpões utilizam desses centros para estocar os seus produtos. E o fundo imobiliário tem como responsabilidade administrar esse galpão e garantir que os produtos sejam estocados com segurança, com facilidade de recepção, com facilidade de distribuição. Ou seja, eles conseguem inquilinos de altíssimo nível, de altíssimo porte, com a necessidade de utilizar esse empreendimento para otimizar a sua entrega. E quando a gente fala de VILG11, nós estamos falando de 65 centavos por cota pagos no último mês. E uma cota no valor de R$ 91,10. Não, João, mas você acabou de falar do fundo anterior, a cota custava 95. Esse aqui parece que está muito mais caro. Não necessariamente. O preço da cota é só um valor meramente nominal. Você tem que levar em consideração o tamanho do patrimônio, a quantidade de cotas distribuídas para o mercado. E além disso, quando a gente percebe o P sobre VP dele, perceba que mesmo uma cota com valor nominal maior do que o fundo anterior, o seu P sobre VP é de 0,80. Ou seja, R$ 111 está correspondendo a 80% do seu valor patrimonial. Você está comprando uma cota com 80% de desconto. Ela precisa se valorizar em cerca de 20% para você efetivamente pagar um preço que corresponde a todo o patrimônio que ele é detentor. Além disso, ele mostra uma consistência de pagamentos de proventos nos últimos anos, pagando cerca de 36% em relação à sua cota atual desde o IPO, um retorno por cota de R$ 33 e um pagamento consistente durante os anos, que mesmo durante a crise do Covid, ele não sentiu tantos impactos na distribuição do cota. Repare que a economia como um todo afeta naturalmente a distribuição de cotas desses investimentos. Ele teve sim talvez um deslize ou outro ali em março de 2020, março de 2021, mas não de forma abrupta como foi no fundo HSML, que foi diretamente impactado. E além disso, a gente percebe que, mais uma vez, é um fundo de 16 ativos em 7 estados diferentes.
até muito mais diversificado do que o fundo de shoppings. É claro que é diferente se comparar, são setores completamente diferentes. O mais importante para a gente é entender que ele não possui um, nem dois, nem três ativos. Ele consegue ter uma gama e uma diversificação muito grandes, talvez uma das mais diversificadas da Bolsa. Contando com uma diversificação no Extrema Business Park 1, na rodovia Fernão Dias, em Extrema Minas Gerais, Caxias Park, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, CD de Cachoeira, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, dentre vários outros empreendimentos espalhados pelo Brasil. E quando a gente olha e quando a gente vem falar de vacância, é quase assustador. A gente tem basicamente zero de vacância física nesse empreendimento. Ele tem 100% de todo o seu empreendimento alugado. É um fundo que está fazendo uma gestão impecável no que diz a garantir a ocupação máxima dos seus empreendimentos e ainda assim você consegue comprar ele com 20% de desconto. E antes de eu falar o fundo imobiliário que eu acho mais interessante e promissor para quem está começando a investir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que vai me ajudar muito. Eu preciso chegar aos 1.000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. E o último fundo que eu trago para vocês é o RBRF11. Ele não é um fundo de shopping, ele não é um fundo de galpão, ele não é um fundo de laje corporativa, ele é um fundo de fundos. Ele é tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de fundo consiste em uma equipe de gestores que escolhe quais os fundos eles acham mais promissores de acordo com uma determinada estratégia de mercado e colocam na sua carteira e redistribuem a capitalização de cotas que eles oferem desses fundos em questão. Então é um processo onde você terceiriza a gestão de fundos de investimento, de fundos imobiliários. Se no início você se sente inseguro em qual fundo escolher, se eu vou para o shopping, se eu vou para galpão logístico, tem fundos imobiliários, tem fundos de crise que a gente vai falar também. Fundos de fundos é a melhor opção. Nela você vai garantir uma diversificação de forma inteligente, gerenciada por uma equipe de gestores. E além disso, a gente fala de um fundo com pagamento de rendimento mensal de 63 centavos e um valor de cota de R$ 67. Um P sobre VP de 0,88, também abaixo da média. E na distribuição de proventos do RBRF11, a gente vê uma consistência muito maior, porque ele tem de tudo na sua carteira. Claro que em proporções diferentes, diversos segmentos, mas ele garante uma manutenção e uma consistência extremamente interessante no pagamento de dividendos, com um dividendo acumulado de 11% nos últimos 12 meses. E isso tudo que eu falo de recebimento de aluguéis e dividendos, pessoal, é líquido de imposto de renda, dinheiro na sua conta pronto para você reinvestir ou para você gastar, se você quiser também. E agora vocês vão se surpreender com a diversificação desse fundo, o que você consegue comprar com uma única cota dele. É essa lista que está na minha tela com mais de 20 ativos, pessoal. HGEPO, FL2, que é um fundo fechado, RBRL11, TEPP11, RCB, TIGAR11, enfim, JSRE, HGRE, dentre vários outros ativos disponíveis no mercado, distribuídos e comprados e gerenciados pela gestora Rio Bravo. Então essa é a minha mensagem para vocês, trazer de forma mais simplificada possível e direta opções interessantes para quem está começando a investir ou até mesmo para quem quer uma segunda opinião em investimentos. Não deixem de me seguir, até o próximo vídeo, um grande abraço, até logo!